Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no canal 92am.com e no Nômades com Jackson Nascimento no YouTube. Prazer imenso nesta segunda-feira estarmos aqui na Arena Game, é claro, nesse espaço maravilhoso. Você que acompanha as redes sociais sabe muito bem essa estrutura maravilhosa que temos aqui em Manaus. Hoje nós estamos estreando nesse espaço o Nômades, que foi criado justamente para nós apresentarmos a vocês todos os personagens aqui do Amazonas, da Amazônia, né? Personagens de vários segmentos, da culinária, da música, da arte, da política, da segurança pública, da administração, da política, enfim, todos os segmentos no Nômades. Afinal de contas, nós todos temos um pouco de nômades, né? Seja física ou até mesmo mentalmente. Viajamos por vários lugares. E é um prazer imenso estar aqui na Arena Game, que fica no coração do Vieira Alves, em Manaus, capital do Amazonas. E recebendo um grande amigo, um profissional, né? Uma pessoa de operacionalidade máxima na segurança pública e no estado do Amazonas. Eu estou falando do Tenente Coronel Guilherme Sete, conhecido como Coronel Sete. Coronel, seja bem-vindo ao Nômades. Obrigado, Jackson Nascimento. Boa noite. Obrigado aos nossos amigos aí que estão nos acompanhando no canal 92am.com e no Nômades com Jackson Nascimento. Uma honra, Jackson, poder estar aqui com você, conversar um pouco sobre segurança pública, falar um pouco da nossa história e aquilo mais que você perguntar, e a gente está aqui preparado. Que maravilha. Olha só, o tema é muito recorrente porque se trata de segurança pública. A segurança pública nunca foi tão discutida como nos tempos atuais. É claro que todos aqueles estudiosos dentro da área de segurança pública, eles perceberam, Coronel Sete, que é preciso planejamento para atuar de forma em que possa sempre estar à frente do crime. Isso tem sido atualmente uma realidade? Com certeza, nós precisamos, eu sempre digo que para você trazer uma solução, sempre há necessidade de um diagnóstico e através do diagnóstico, um planejamento. Né? Então, essas etapas elas precisam ser respeitadas em qualquer política pública, certo, seja na área da segurança pública ou em qualquer outra área. Mas, como você disse, atualmente isso é muito mais emergente, né? Muito mais necessário, porque está sendo cada vez mais complexa a questão da segurança pública, não só no nosso estado, mas no país, no mundo. É uma realidade muito complexa realmente, que precisa ser entendida e bem planejada uma solução para enfrentar esse problema. O senhor tem uma trajetória na Polícia Militar do Amazonas já de alguns anos, apesar de ser jovem. Obrigado. E a gente tem percebido que o oficialato da Polícia Militar do Amazonas hoje está composta por homens bem jovens, do que a gente via na década de 80, até mesmo na década de 90. Isso se atribui a uma nova leva de pessoas que optaram em seguir carreira na Polícia Militar? Perfeito, né? Hoje a corporação, a Polícia Militar é uma instituição que vem abraçando, vem se abrindo realmente a novos oficiais com uma boa mentalidade, com o desejo de contribuir, de fazer a diferença, de mudar a realidade do nosso estado. E como você falou, a gente tem hoje realmente uma leva assim, de oficiais muito empenhados. Eu digo, desde o secretário de Segurança Pública, hoje o nosso comandante, a alta cúpula da Segurança Pública, realmente de uma juventude muito empenhada, com muito desejo de enfrentar esses problemas que nós temos no nosso estado, que não são fáceis, que a solução ela não é simples, precisamos ser claros quanto a isso, mas que há sim essa vontade, essa energia para enfrentar esse problema. Agora, nós estamos aqui no Amazonas, onde tem a fronteira tríplice, nós somos vizinhos dos países que são considerados os maiores produtores de entorpecentes. Nós temos uma vasta fronteira. Nós temos as dimensões continentais do estado do Amazonas, né? E vizinhos também que compõem a Amazônia nas suas adversidades. Tem sido muito difícil, na sua opinião, combater o crime numa região como a Amazônia? É complexo, Jackson. Tríplice fronteira, você falou tudo, né? Nós temos aqui um portão de entrada da droga no nosso país e que acaba sendo uma das entradas do que a gente já pesquisou. Eu sou mestre em segurança pública. Pois é. E que a gente já pesquisou.
é uma das potas mais lucrativas para o tráfico de drogas. Não é à toa que, num tempo muito atrás, nós observamos uma guerra muito grande de facções criminosas aqui no estado, justamente também por essa disputa dessa entrada de drogas, que é uma entrada mais barata e, por esse motivo, mais lucrativa. Então, esse é um problema que acaba desaguando aqui no nosso estado, porque nós somos o país, o estado, que tem esse acesso, porque a Tríplice Fronteira está na região amazônica. Então, é um desafio realmente. A questão do tráfico de drogas é um problema, mas não temos só o problema do tráfico de drogas, temos o tráfico de armas, o contrabando, né? Então, essa questão da fronteira é um desafio que ainda nós não encontramos, né, uma solução integral, mas que estamos constantemente estudando essa realidade e buscando soluções para mitigar essa criminalidade. Muito bem, olha só, nós queremos destacar aqui que a Delicase enviou aqui para o programa, uma parceira que nós temos, alguns produtos, né, como essa torrada, ela não tem glúten, acompanhada de uma geleia de frutas vermelhas, totalmente dietética. Já que eu fiquei até animado, porque eu estou com uma dieta. São produtos sem açúcar. Semana que vem eu vou participar de um campeonato, Copa Juricaba, faço propaganda aqui. Pode fazer. Copa Juricaba, Copa nosso Juricaba, mestre Juricaba que faleceu. De jiu-jitsu. Em homenagem a ele, um tranquilo. grande mestre aqui do estado. Tranquilo. E eu tenho que perder alguns quilos. Então eu fiquei feliz porque... Não tem glúten, Maravilha. não tem açúcar, tá? E tem a dieta funcional, a low carb e a fit. Delicase, anote aí, Delicase, com S, Delicase, delícias caseiras, e você pode também fazer o seu pedido para retirada e entrega também. O senhor já provou aí, gostou? Esse quiche de alho poró está sensacional. E eu quero o telefone, vou pegar, já vi, anotei aqui. Exatamente, @Delicase, pronto, está feito o pedido. Nós temos uma lembrança ainda aqui no programa para o senhor. Agora, Coronel Sete, o senhor teve uma experiência operacional na cidade de Manaus, na Zona Leste, que é a mais populosa da capital do Amazonas, né? Como foi essa sua experiência na Zona Leste? Então, essa experiência na Zona Leste, ela se iniciou ali pela 30ª Companhia Interativa Comunitária. A 30ª SICOM, ela é a unidade que está dentro do bairro, que é o bairro, infelizmente, vou ter que dizer, um dos bairros mais violentos da cidade de Manaus, que é o bairro Jorge Teixeira. Apesar de que também é um bairro de muitas potencialidades. Eu, antes de comandar lá a 30ª, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, estudei muito o bairro Jorge Teixeira e também identifiquei lá muitas potencialidades, muitos talentos, né, coisas boas mesmo que o bairro tem. Mas, infelizmente, essa questão da criminalidade ela é muito forte. Então, a minha primeira experiência na Zona Leste, Jacques, foi nessa unidade. Foi uma unidade com uma grande incidência criminal ali naquela região e que nós, policiais militares, realmente temos um trabalho muito exaustivo, né, de muito planejamento, de muita operacionalidade, de muita ação policial militar, confrontos, infelizmente, muitas vezes, né, graças a Deus, os criminosos, em todas as experiências que eu vivi, todos foram os criminosos que foram, né, que tombaram nesse enfrentamento, mas que é uma realidade daquela região. A outra experiência que eu tive foi na 4ª Companhia Interativa Comunitária, que é já lá pelo Grande Vitória, Gilberto Mestrinho. Também foi uma área muito bacana, aprendi muito ali com aqueles policiais e com a comunidade. Eu gosto de destacar sempre, Jackson, que um trabalho de segurança com qualidade é um trabalho de mãos dadas com a comunidade. Porque a comunidade é o nosso termômetro. De fato, o policial militar é que tem a técnica, detém a técnica policial militar. Mas o termômetro dessa qualidade do serviço prestado, ela é proporcionada pelo cidadão. Ele que nos diz se o nosso serviço está realmente a contento ou não. Né? E aí depois, Jackson, dessa passagem nessas duas unidades, eu tive a honra de ser o subcomandante do grande comando de policiamento da área leste. Certo. Né, CPA Leste, né? CPA Leste, Comando de Policiamento da Área Leste, hoje Batalhão Leste. Certo. Houve essa mudança, era o Comando de Policiamento, hoje se tornou Batalhão. E ele é responsável, Jacques, por 8 companhias. Então, é uma área muito extensa, o CPA, né? Era o CPA com maior quantidade de unidades. Então, foi um desafio aí poder comandar, né, junto com o meu comandante, o Coronel Clademir, essas 8 unidades e coordenar esse policiamento. Foi uma época muito positiva, de muitos resultados positivos, operações, ações, né, o trabalho também comunitário, como eu disse, que deu um grande resultado e que deixou a marca, que graças a Deus quando sempre a gente passa por lá, é lembrado pelas lideranças, pela comunidade,
pelos diversos segmentos de comerciantes, segmentos religiosos. Então é uma honra, né, poder ter vivenciado esse trabalho na Zona Leste, que é realmente uma zona desafiadora no campo da segurança pública. Muito bom saber disso, Coronel, porque, na verdade, a Zona Leste e a Zona Norte são as mais populosas. Perfeito. Enfrentam muitas dificuldades nesse sentido de segurança pública. O senhor acredita que atividades desportivas com a juventude, fazer um investimento na arte, nessas atividades, possa contribuir para a diminuição de que o jovem possa enveredar para a criminalidade? Com certeza, Jackson. A violência, ela é um fenômeno multicausal, ou seja, são múltiplas as causas que levam as pessoas a cometerem crime. Certo. Cada tipo de crime tem uma causa distinta. Então, aquele criminoso do tráfico tem causas específicas. O criminoso da violência doméstica já é outro tipo de causa. Então, é importante também categorizar isso para entender cada uma delas. Certo. Entrando para essa criminalidade violenta, que as causas são muito comuns, né, a gente sabe que algumas áreas elas sempre fazem parte da história dessa pessoa que se envolveu com a criminalidade. Positivo. Uma delas é a questão educacional. A educação ela é fundamental para a retirada dessas pessoas da violência. Inclusive, Jacques, tem uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas que mostra uma correlação positiva, estatística, entre frequência escolar e redução da criminalidade. Nessa pesquisa foi comprovado estatisticamente que quando eu aumento a frequência escolar de jovens na faixa dos 15 aos 17 anos, ou seja, a ida maior quantidade desses jovens nessa faixa etária para a escola, eu reduzo a violência em 5%. Olha que interessante. Isso é um reflexo da escola de tempo integral? Certamente. Ajuda muito. Muito. Então, essa ideia que você falou, do esporte. Certo. Então, você atrelando, por exemplo, o esporte numa escola de tempo integral, certamente você tira essa juventude do ócio, né? Porque, infelizmente, essa questão do ócio, da vulnerabilidade numa região que já é uma região um pouco vulnerável, violenta, então isso facilita a cooptação dessa juventude para a criminalidade. Então, colocando ela no ambiente escolar, é um ambiente protegido, né, em sendo instruída, sendo levada para atividades que a afastam dessa questão criminal e dos outros problemas sociais. Certo. Com certeza traz redução da criminalidade. E em diversas áreas: educação, esporte, lazer, assistência social, cultura, né, emprego e renda. São várias as áreas que com certeza também contribuem para essa redução da criminalidade. Agora, a Polícia Militar já tem alguns programas que são significativos no auxílio, né, para que a juventude possa ter uma espécie de, digamos assim, escape, como é o Formando Cidadão também. O Formando Cidadão tem um papel social na capital do Amazonas. Perfeito. Jacques, aproveitar aqui, né? Estou de folga, mas é importante a gente honrar aqui o nosso comandante-geral, o nosso coronel Klinger, que está empenhado, né, assumiu o comando recentemente, está fazendo um excelente trabalho, tem valorizado todas essas áreas. E, de fato, nós temos uma área preventiva, inclusive o meu irmão de turma, o Tenente Coronel Henriques, é o coordenador estadual do PROED. Maravilha. E o Programa Educacional de Resistência às Drogas faz um trabalho excepcional. Ele faz um trabalho, Jacques, no campo, e isso é importante destacar, porque não é um resultado imediato, né? Porque ele trabalha com a criança. Uma criança ali até a faixa, se eu não me engano, até os 12 anos, mais ou menos. Então, ela é que a gente chama de prevenção primária. Então, vai entrar na vida daquele jovem bem antes de qualquer possibilidade de ele se enveredar pela criminalidade. É o melhor tipo de programa. Só que ele traz um resultado de longo prazo. Então, a gente vai ver o resultado em uma década e meia. Né? Lá em outra geração já. Mas nós já temos um outro programa também, da Polícia Militar, que já traz um resultado um pouco mais de curto prazo, que é o Formando Cidadão. Formando Cidadão. Que ele já pega uma faixa etária dos 12 aos 17 anos, 17, 18 anos. Então já trabalha com esse público que já é mais vulnerável, que já pode estar se enveredando para a violência. E aí eu tiro ele dessa vulnerabilidade e envolvo ela em atividades, em formação profissional. Muito legal o programa Formando Cidadão também. Coronel, o senhor também faz parte de planejamentos de vários programas, de vários governos que já se passaram, inclusive. Perfeito. Né? Uma das reportagens que eu fiz de campo, o senhor estava num programa de ronda escolar, se não me falha a memória. O senhor fez parte desse programa embrionário aqui no estado do Amazonas. Perfeito. Dentre eles também o Ronda Maria da Penha. Como é hoje o senhor assistir certas situações que ainda ocorrem
e, obviamente, Maria da Penha fez muitos trabalhos significativos, quero dizer. Nós estamos vivendo uma situação inimaginável. Quem imaginaria, em sã consciência, que a Ana Hickman, uma mulher tão bonita, tão bem-sucedida, né, apresentadora de televisão, famosa, e o marido não deixa de ser também uma pessoa do showbiz, das celebridades, passar por uma situação de violência doméstica. Então, ninguém está imune a isso. Não está, já. A Ronda Maria da Penha tem a sua digital lá também. Como é que foi Perfeito. Olha, o desenvolvimento dessa Ronda? Como você falou, a gente teve aí a honra de participar de vários planejamentos. Exato. Em 2010 já criei um projeto chamado Primeira Base de Policiamento Integrado. Isso. Que inclusive inspirou um dos maiores programas de segurança, que foi o programa Ronda no Bairro. Tive também a minha participação como idealizador no programa Ronda no Bairro. E em 2014 nós identificamos uma alta incidência de violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós tínhamos a Lei Maria da Penha, ela estava ali no seu pleno vigor. E dentro da Lei Maria da Penha há uma previsão da medida protetiva de urgência. E naquele momento, qual era o sentimento da mulher? Que a medida protetiva era um papel para ela. Não Certo. tinha uma efetividade. Certo. E nós sentimos esse clamor das mulheres vítimas de violência doméstica. Então o Ronda Maria da Penha ele veio para preencher essa lacuna. Ou seja, trazer efetividade para a proteção dessa mulher. De fato, não era só o papel. Existia uma equipe especializada que Isso. passaria a acompanhar essa mulher. Eu acompanhei uma reportagem. Que legal. Né? Acompanhei uma reportagem e na abordagem contava tudo. Tudo conta num momento como esse de total fragilidade que a mulher agredida se encontra. Exato. Né? Então, tudo isso foi planejado, formatado para que fosse, claro, desenvolvido. Perfeito. Tudo tem um motivo, né? Desde a identidade visual da viatura, a seleção dessas profissionais. Eu me lembro que nós tivemos que algumas mulheres que se voluntariaram para participar do projeto não foram selecionadas. Porque elas não tinham perfil para aquele projeto. Entendi. E depois houve uma capacitação específica para Maravilha. se especializarem para atuar. E Jackson, é Maravilha. interessante isso que você colocou também, quanto à questão da classe social. Não existe classe social para violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois é. Muita gente foi pega de surpresa, achando que existe. das mil maravilhas. Na verdade, o que ocorre muitas vezes é que as classes mais elevadas, a mulher ela se envergonha ainda mais. Ela tem ainda mais dificuldade de expressar isso, de levar isso para uma delegacia. A entrevista ontem da Ela Ana relatou Hickman, isso, ela relatou, inclusive, né? ela revelou que tinha vergonha e que achava que aquilo não estava acontecendo e o tempo ia passando e continuavam, né? Quer dizer, é algo que a gente não pode admitir e não passa sequer a 1 centímetro do imaginário popular que Ana Hickman estaria passando por isso. A gente não imagina, mas Não infelizmente imagina. milhares de mulheres passam por isso, né? No nosso país, Certo. no mundo. E é uma questão mais cultural, né? E que, infelizmente, nós homens, Jackson, precisamos sempre estar refletindo contra isso. E nós homens O precisamos... tempo todo. O tempo todo. E assim, não é porque eu sou um defensor disso que eu também não tenho que me monitorar. Exato. Porque a gente sabe da nossa... Até a questão da Fraqueza. própria fraqueza. Fraqueza. Enfim. Então, vigilante. Muito E vigilante. nós que defendemos isso, estamos fazendo essa reflexão com os nossos amigos, né? Sendo o hashtag eles por elas, né? Defendendo também essa bandeira sempre. Muito bem. Nós estamos aqui na Arena Gaming Space, né? Space em Manaus e com o podcast Nômade, que está aqui na direção do Anderson Silva, do querido Bruno, tá? E eu quero dizer para vocês que me acompanham aqui no Instagram que esta entrevista estará na íntegra no Nômades com Jackson Nascimento no YouTube. Você pode se inscrever lá. E nós estamos sendo agraciados aqui pela querida Ana Paula, uma grande parceira da Delicase, que nos enviou aqui produtos que são da dieta low carb, fit e funcional. Não tem açúcar, não tem glúten, mas são deliciosos. Acredite, nós temos uma torradinha, daqui a pouco, no intervalinho, a gente vai comer isso aqui, né? E se deliciar. @Delicase, que são delícias caseiras, que é a nossa querida parceira. E estamos no Nômades com Jackson Nascimento, recebendo hoje o Coronel 7 da Polícia Militar do Amazonas, atualmente comandante da Academia da Polícia Militar do Amazonas. Vamos entrar nessa seara agora. Comandante,
da academia, né? Para não criar nenhum tipo de Perfeito. ruído. Olha, Coronel Sete, nós estamos diante aí de um novo chamamento do governo do Estado para mais policiais militares. A academia tem a expertise de preparar esses policiais para atuarem no combate à criminalidade, atender o cidadão. Como é o policial de 2023? Qual é a linha de atuação dele para atuar em sociedade a partir da academia? Perfeito. Jacques, primeiro dizer que o nosso governador está empenhado, né, buscando aí realmente cumprir, né, em trazer esses profissionais, novos profissionais, fortalecer a segurança pública. E a partir da sua ordem, o nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius, o nosso comandante-geral, Coronel Klinger, estão desdobrando essa ordem e que chega até mim, comandante da Academia da Polícia Militar, que tem a missão de formar esses novos alunos oficiais que terão aí uma árdua jornada de 3 anos, onde receberão uma preparação muito específica, muito detalhada, mas que vai forjá-los excelentes profissionais que a sociedade amazonense vai receber. Eu já estou na torradinha aqui. Coronel, como é que chega o policial militar lá na academia? Então, ele chega, como a gente fala aqui na caserna, cru, né? É de bicho fome, ou seja, a calça jeans, a camiseta branca, né? Chega realmente ali. Aquela camiseta branca ela tem até um simbolismo, né? Chega realmente em branco para aprender, para conhecer. Porque ele tem uma vivência, e isso, claro, a gente leva em consideração, e especificamente nessa formação agora nós estamos recebendo alunos oficiais que já têm uma graduação, então isso é muito positivo e nós vamos absorver esse conhecimento deles também, vamos aprender com eles também, porque né, essa troca ela é muito importante, mas no sentido do conhecimento da atividade policial militar, eles estão zerados. Porque tudo que permeia a questão da segurança pública é diferenciado. Então eles vão chegar agora, eles vão conhecer esse ambiente da caserna, vão conhecer a nossa cultura organizacional, né, a nossa postura, a nossa compostura como policial militar, o nosso relacionamento com a sociedade e vão, ao longo dessa formação, gradativamente desenvolvendo aí as suas competências, né, as suas habilidades. Olha, uma curiosidade que o senhor acabou de revelar, são 3 anos de academia? 3 anos de academia. Antes de ir para as ruas? Antes de... Eles vão para a rua nesse período em estágios. Dentro da formação do oficial, existe a previsão de estágios, onde, a partir de determinado conhecimento, ele vai para a rua para aplicar aquele conhecimento. Então, e é uma aplicação gradual, né? Então, ele não vai comandar já como um oficial que é formado, mas ele vai assumindo funções, escalões inferiores e vai gradativamente evoluindo, sendo que ao final ali quase da formação ele já é praticamente atuando como um oficial. Qual é o conteúdo programático de uma academia que prepara homens para o combate à criminalidade dentro da Polícia Militar? Então, hoje, Jackson, a formação do policial militar evoluiu muito. Nós temos uma matriz curricular que vem nacionalmente, que padroniza, né, os procedimentos de maneira nacional. E temos aqui no nosso estado algo muito interessante, que é a participação da Universidade do Estado do Amazonas nessa formação. Maravilha. E isso é muito bacana porque nós temos, então, uma formação que se preocupa com a técnica, mas também se preocupa em formar um profissional de segurança voltado para o cidadão. Então, essa formação acadêmica, ela complementa a formação técnica do policial militar. Então, basicamente, as disciplinas do curso de formação de oficial, ela se inicia com disciplinas mais básicas, que ele vai conhecer essa cultura organizacional, as nossas legislações mais básicas, né, etc. E ao longo dos meses e anos, vai evoluindo e vai se tornando mais complexo esse conhecimento. Maravilha. Então é como se uma graduação aí de uma universidade, né? Não deixa de ser uma graduação, né? Não deixa, inclusive ele sai bacharel em segurança pública. Pois é, bacharel, isso que eu queria chegar a esse ponto. Ou seja, 3 anos de atividades, estágios, bacharel em segurança pública. Já o traz uma espécie de expertise no sentido até psicológico, de atender a comunidade. Porque, veja bem, a educação é a base de tudo dentro de uma sociedade.
e os profissionais da área de segurança pública, eles têm um preparo nesse sentido, diferenciado até, né, para atuarem. E o senhor, como comandante, o senhor também participa da aplicação das provas? Como é que funciona? Então, como comandante da academia, o meu papel é conduzir eles no sentido do controle do desenvolvimento deles dentro da academia, né? Nós temos a universidade, que trabalha a questão pedagógica, e nós trabalhamos mais o aspecto administrativo desse aluno e o que a gente chama de corpo de alunos, que é essa operacionalização dessa formação dele. Então a gente se preocupa com o horário de chegada, se ele está fadado adequadamente, se a postura e compostura dele está sendo adequada, se o comportamento dele está condizente com o comportamento de um oficial, futuro oficial da Polícia Militar. Você sabe que é muito rigoroso, muito. Essa exigência para se formar oficial, inclusive, acontece na formação de se identificar algum aluno que é indigno ao oficialato. Isso pode acontecer. Sim. Devido a essa avaliação Já que se tem. aconteceu alguma vez? Já aconteceu. Já aconteceu, sim. Existem essas realidades, né? Então, o papel do comandante da academia é acompanhar essa jornada do aluno oficial, né, para que, ao final, ele, de fato, acumule todos esses conhecimentos, habilidades e a atitude, né, que forma a competência. Coronel Sete, nós tivemos uma grande evolução dentro da Polícia Militar do Estado do Amazonas, no sentido das mulheres desenvolverem um grande papel. Eu lembro que quando eu era repórter policial na cidade de Manaus, a Coronel Sandra era a única oficial coronel conhecida, né? Depois vieram outras, né, mulheres que assumiram papéis de oficialato no grau já ali limite como coronel. Atualmente, nós temos uma mulher conduzindo uma importante companhia, um comando, na verdade, que é o Policiamento Metropolitano, que é a Coronel Tassicleide. Perfeito. Eu queria que o senhor avaliasse essa grande evolução, na minha opinião, uma evolução, né, de uma mulher comandando um comando tão estratégico quanto o comando de policiamento metropolitano. Perfeito. Nesse comando. Perfeito, Jacques. Bom, primeiro, parabéns à Coronel Tassicleide, que é uma grande oficial. Eu a conheci. Que ela está lá devido ao seu profissionalismo, como sua major, competência. Eu conheci como major, inclusive. Perfeito. Hoje coronel fechado. Hoje coronel fechado, né? Eu acho que ela saiu, não, acho que saiu o coronel fechado, desculpa. Eu também estou com essa dúvida. Para comandar, né? O comando. Mas às vezes demora um pouquinho para sair, né? Coronel fechado. Fiquei mas agora com a merece. Mas, sim. Mas a Coronel Tassicleide está lá devido à sua competência, seu profissionalismo. E isso que é o interessante, porque nós estamos vivendo num contexto que a questão do gênero, de ser homem ou mulher, não diferencia mais. Diferencia, sim, a sua capacidade técnica, o seu conhecimento e a sua desenvoltura dentro da instituição. Positivo. E ela chegou a esse patamar porque ela reúne essas qualificações. Então, a gente está realmente vivendo um novo momento. Um movimento, também acho, muito positivo, onde nós estamos quebrando esses paradigmas de que a mulher não pode assumir uma função de comando dentro da nossa instituição, né? Nós temos excelentes profissionais, inclusive no próprio concurso agora também se mudou um pouco esse ingresso, né? Há uma presença maior de mulheres, isso também deve refletir futuramente em mais presença ainda de mulheres em funções de comando dentro da instituição. Boa. Então eu acredito que isso é o futuro, né? E que nós precisamos entender essa realidade e compreender como algo muito positivo, porque a mulher ela tem um olhar que nós não temos, né, Jacques? Não tem. Então, eu vejo com muita positividade essa presença maior das mulheres na segurança pública. Olha, você que nos acompanha, canal 92am.com no YouTube, Jackson Nascimento, Nômades com Jackson Nascimento, também no YouTube. A gente está aqui com o Coronel Sete, conversando sobre segurança pública, conversando sobre a estrutura da sociedade. É importante a gente trabalhar sobre o movimento da sociedade, para onde estamos caminhando, a nova geração que está surgindo, como esses jovens estão lidando com o próximo, no quesito respeito. Um detalhe importante, viu, Coronel Sete? O país, hoje, segundo o IBGE, tem 22 milhões de pessoas que já atingiram 65 anos. Nós estamos envelhecendo. E cada vez mais os casais estão diminuindo
né, a opção de terem mais filhos. Ou seja, o país está envelhecendo. Nós temos uma polícia hoje com esse preparo de atender essa demanda, na sua opinião? Jackson, eu acredito que nós estamos avançando para aprimorar esse olhar. Eu tenho observado, tenho acompanhado os movimentos da segurança pública no país, no nosso estado, né? Não só na minha corporação, mas eu digo que quando eu falo segurança pública, vai muito além do que a Polícia Militar. Temos a Polícia Civil, temos o Detran, temos o Corpo de Bombeiro, temos esse olhar de segurança pública que vai além das polícias, né? Maravilha. E eu acredito que, observando esse cenário, está havendo-se uma preocupação. Observo cursos que vêm chegando para que os policiais participam na área dos direitos humanos, esse olhar desse público mais vulnerável, né? Que é a mulher, que é a criança e adolescente, que é a pessoa idosa. Então, a pessoa idosa, ela é um segmento que, para os policiais, já é ensinado que há uma necessidade de uma preocupação, um olhar diferenciado. Então, isso já percebe na formação, nos cursos que vêm sendo ofertados, essa preocupação em sensibilizar o policial militar para esse olhar com a pessoa idosa. Então, eu acredito que nós estamos sim no caminho, mas precisamos aprimorar muito ainda, porque eu ainda não vejo um projeto específico para essa área. Exato, como o Ronda Maria da Penha. Eu acredito, inclusive, aqui como uma sugestão, né, já fica uma sugestão, é criar também algo especializado voltado para a pessoa idosa, porque é uma realidade, o país está envelhecendo, o número de filhos vem diminuindo. Então vai chegar um momento que essa pirâmide etária ela vai se inverter. Nós vamos ter mais pessoas idosas do que pessoas mais novas. Isso pode acontecer, eu não sei bem em que momento isso vai acontecer. Mas vai ser necessário. Vai ser necessário. No futuro bem próximo. Exato, o público é maior. E nós sabemos que a pessoa idosa ela é mais atrativa para o criminoso. Ela é mais. Verdade. Apesar dela ser um pouco mais cuidadosa também, viu? Isso é um dado interessante, Jackson. Quem é mais vítima? Ela é mais cuidadosa, o idoso. Os que sofrem mais violência é o jovem. É verdade. Porque ele é mais impetuoso. Vulnerável. Mas ele se arrisca mais, o idoso não. Ele já evita mais, ele procura se expor menos. Porque ele já tem essa experiência, maturidade. E eu acho que é questão hormonal também, que dá uma amenizada. É isso aí. Coronel, recentemente o então ministro ainda, Flávio Dino, ele anunciou um centro de segurança pública internacional na capital, Manaus, né? Recentemente. Ainda ministro porque ele está praticamente com um pé no Supremo Tribunal Federal, como anunciou o presidente Lula nas últimas 24 horas. No entanto, né, o ministro anunciou esse centro de segurança internacional, voltado inclusive para o combate às drogas, né? Queira ou não, o Atlas da Violência aponta a cidade de Manaus como uma cidade violenta, uma cidade que passa a ser um corredor importante para os produtores de entorpecentes vizinhos nosso aqui, Peru, Bolívia, Venezuela, etc. Isso vai gerar um impacto na ponta no que se diz respeito à segurança urbana da capital e de cidades metropolitanas? Olha, Jacques, a questão das drogas, tudo que se desenvolve para enfrentar o problema da droga é positivo, né? Nós não temos ainda eu não tenho ainda informações do resultado prático desse desdobramento aí desse centro. Certo. Mas a gente enxerga com os bons olhos, né? Tudo que vem para fortalecer o sistema de segurança pública do Estado é positivo. Então acredito que vai trazer bons resultados, sim. Certo. A cidade de Manaus já passou de 2 milhões de habitantes. Perfeito. O estado do Amazonas é um estado Manaus. Capital-estado. Capital-estado. A gente circula pela região metropolitana, mora em Manaus e, vez ou outra, vemos até mesmo o acerto de contas de facções que se tornaram não costumeiros, mas muito violentos, né? Como se combater algo, na sua opinião, que traz como a raiz de grandes problemas numa cidade que hoje, apontada inclusive em recente pesquisa do censo, como a capital da Amazônia, a maior cidade da Amazônia? Jackson, não existe uma panaceia para o problema, né? Mas eu, inclusive, já desenhei no meu mestrado uma proposta de uma política de segurança, né, para o nosso estado, e ela passa por algumas etapas.
Primeira etapa, para poder vencer, porque realmente a questão do tráfico de drogas ela é muito complexa, né? Certo. É o trabalho de inteligência. A inteligência ela tem que ser valorizada, tem que ser fortalecida, porque sem informação a gente não consegue entender o problema. Então, inteligência. Depois de um trabalho de inteligência, aí um foco também. Localizar isso. Onde estão concentrados esses problemas? Porque quando você vai diagnosticar, você vai ver que existem os focos. Então a gente prioriza esses focos. Porque a estrutura ela é limitada. A demanda é ilimitada, mas a estrutura é limitada. Então eu preciso priorizar os focos, priorizar as localidades, priorizar as áreas de atuação. Hotspots. Hotspots, perfeito. As áreas vermelhas. Muito bem. Então, esses pontos quentes. Então, a gente prioriza essas regiões, faz um trabalho de inteligência. Através desse trabalho de inteligência, eu vou identificar essas lideranças criminosas. Sim. Então, eu desenvolvo uma atuação repressiva com o trabalho de polícia investigativa e desarticulação desse crime localizado. A partir do momento que eu desarticulo esse crime localizado, eu pacifico a região. Eu entro com policiamento de tropa ostensivo, aquela imersão, segunda e terceira malha, COI, ROCAM, unidades especializadas e também da Polícia Civil, que também hoje tem Força Tática, que é a segunda malha, a própria FERA, né, as unidades da Polícia Civil aí na parte investigativa. Verdade. E aí faz um trabalho realmente de asfixiar essa criminalidade ali, porque eu preciso desarticular o crime ali. Agora, coronel, o criminoso ele não migra para uma outra região? Então, aquela região, se ele está lá, é porque é uma região atrativa. Certo. E o tráfico, ele é um pouco diferente para essa questão da migração. Tanto é que eu me lembro quando tenente ainda, Jackson, que quando eu tirava um traficante, a mulher dele assumia, o tio dele assumia, alguém assumia, porque aquele ponto é um ponto comercial. Comercial, tinha sua clientela. Exatamente. Então é difícil ele migrar. Não é tão simples como, por exemplo, o furto. O furto, o roubo, ele realmente migra muito fácil. Certo. Mas o tráfico de drogas não, ele tem uma localização muito forte. Então, trabalhando essa repressão qualificada, eu consigo desarticular essa criminalidade, pacificar o território, e aí então eu passo para as mãos do policiamento local. Muito bem. E faço o controle dessa segurança local. Olha só, a vantagem de se ter um oficial operacional que passou por todas as etapas da segurança pública no planejamento, né, na operacionalidade, na Zona Leste, Zona Norte de Manaus. Santa Etelvina, o senhor também foi o meu comandante de SICOM ali. Foi minha primeira experiência, né? Foi a primeira experiência? Santa Etelvina. Me conta como é que foi essa experiência. 2010, Jackson. 2010, 13 anos atrás. 13 anos atrás. Formei na academia, primeiro colocado da turma, para honra e glória do nosso Deus. Certo. E por essa primeira colocação, fiquei em evidência. Fui desafiado pelo comandante-geral. À época, Coronel Dan Câmara. Dan Câmara. Hoje, deputado comandante estadual, deputado estadual. Exatamente. Nosso amigo. Ele me desafiou a escrever esse projeto. À época, haviam tirado a vida de um padre italiano lá. Lembra? O padre Ruggiero Guvoleto. Nós estávamos fazendo a matéria. Exatamente. Infelizmente, né, foi num suposto assalto na sua residência. Ele foi assassinado, um latrocínio, perfeito. Eu lembro. Ele foi assassinado e então houve uma grande repercussão. E havia uma necessidade de uma resposta. E o comandante-geral viu em mim, hoje eu me sinto assim, né, muito lisonjeado. Na época eu não entendia muito disso. Mas hoje eu vejo a honra que eu tive, né? E ele me desafiou, então, a escrever um projeto. Ele falou, "Sete, te dou um mês para tu escrever um projeto." O Dan Câmara pra gente tinha implantar. esses desafios aí, ele desafiava. Tinha um pessoal que saiu correndo, caminhando daqui de Manaus até o Rio Preto, lá na granja da Polícia Militar. Ele é muito trabalhador, né? E na época então, ele me desafiou e escreveu esse projeto chamado Primeira Base de Policiamento Integrado. Isso. E nós implantamos no bairro. O que era a primeira base de policiamento integrado? Era um trabalho de policiamento ostensivo, repressivo, mas também comunitário. Foi um projeto piloto lá no Santa Etelvina. Piloto. E nós tínhamos uma integração muito forte com a Polícia Civil e tinha uma equipe psicossocial. Porque às vezes tinha problema que não era de polícia. Mas aí é que tá, a polícia é chamada até para batizar. Briga de vizinho. Exatamente. Né?
apartar briga de time, de futebol, a torcida não gostou e tal. Quer dizer, a primeira linha é a Polícia Militar. É a Polícia Militar. Exato. É o único agente do Estado, eu falo isso, que Tá 24 horas do dia... Tem som alto do vizinho, chama a polícia. É o único agente que passa na tua rua e dá a sirenezinha, né? É a única. Não existe outro poder público que faz isso, né? E Jackson, mas qual é o detalhe? Tudo bem, a Polícia Militar que se depara. Certo. Mas se nós tivermos um policial preparado e capaz de identificar o problema e direcionar esse problema para quem pode resolver, sim, tá aí a solução. Foi o que nós fizemos lá. Então nós pegávamos, identificávamos esse problema. Opa, esse problema não é de polícia. Deu certo isso aí? E deu certo. Nós reduzimos a criminalidade drasticamente. Nós entramos para a história na época. O que aconteceu, Jackson? A imprensa começou a ir lá e levantar, querer saber que projeto era aquele. Resumindo, esse projeto inspirou a idealização do programa Ronda no Bairro. Muito bom. E aí eu fui chamado, fui para a Secretaria de Segurança Pública, fui um dos autores do manual do gestor e operador Ronda no Bairro. Por que não continuou o Ronda no Bairro? É caro o Ronda no Bairro? É um programa caro? Então, Jackson, bom, aí é uma questão, eu acho que o tempo mesmo, né, se passou, novos projetos eles vão se inserindo, né? Aumentando sua participação tecnológica. Exato. E aí acabou que realmente, aparentemente, se acabou, né? O mas programa. O Ronda trouxe um bom resultado para a população. Trouxe um bom resultado. É bom considerar também que a cidade aumentou, a cidade cresceu. Claro. Tem vários fatores. Vários fatores. Como eu disse, hoje eu vejo o empenho do governo, eu vejo o empenho da Polícia Militar, da Polícia Civil. E é desafiador mesmo. Segurança Pública, quem diz que resolve fácil, vem aqui explicar pra gente. Porque eu lembro. Não é simples. Eu lembro, Coronel Sete, que o então governador Amazonino Mendes, saudoso governador Amazonino Mendes, anunciou um programa que iria ser instalado aqui em Manaus, que foi desenvolvido pelo Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, Tolerância Zero. O que o senhor teve conhecimento desse programa e o senhor acreditaria que ele daria certo em Manaus, comparando com Nova York? Ô Jackson, eu sou um pouco suspeito porque não participei diretamente, mas eu não vi uma efetividade. Como oficial operacional. Perfeito. Porque eu tenho o senhor como um oficial operacional. Operacional e planejamento. Perfeito. A gente lê o seu currículo, já sabe que o senhor é um oficial diferenciado. Obrigado. No trato e na postura. Perfeito. A gente já sabe disso de cara. Entende? Entendo. E eu vejo isso como repórter de rua, como apresentador de televisão, rádio. Eu acompanhei já por muitos anos. A gente já se encontrou em algumas ocorrências, inclusive. Né? E hoje o senhor, como comandante da academia, não teria, eu acho que, local mais proporcional para contribuir com a Polícia Militar do que passar a sua experiência aos novos que estão chegando. É verdade. Acho que foi um acerto do comando de levar o senhor para a academia. Eu me senti muito honrado, né? Esse desafio. De fato, não é qualquer um que vai para a academia, né? Então a gente se sentiu realmente muito honrado por esse convite do comandante-geral. E eu estou me empenhando muito. Nós estamos na fase de planejamento e dia 30 agora nós vamos estar recebendo, se Deus quiser, esses novos alunos oficiais aí que vão estar sendo incorporados no dia 1º. Quantos são? Na nossa instituição. De alunos oficiais são 135 até o momento, né? São 114 alunos oficiais combatentes. O que é o aluno oficial, comandante? Para a gente explicar aqui. Sim, o aluno oficial é o policial militar. Porque assim, entrou na Polícia Militar, já é policial militar, já é um servidor da segurança pública. Isso é interessante, né? Porque nem todos os cursos é assim. Na Polícia Civil, na Polícia Federal, é uma fase do concurso. Nosso não. Ele entrou, ele já está incorporado e já é um agente público. Os 3 anos de academia são comparados a estado probatório ou não? Então, na Polícia Militar, não. Não. Na Polícia Militar, ele já é policial militar. Contudo, como eu disse, há mecanismos, sim, que avaliam. E que tem, até o aspirantado, ele não tem uma estabilidade que ele possui quando ele se torna oficial. Então, essa não estabilidade dele, ela o torna vulnerável caso ele não tenha as qualificações necessárias para se tornar um oficial. E ele pode sim ser excluído. Muito bem, olha só.
a academia prepara os policiais. Realmente saber efetivamente no momento da formação desses alunos oficiais. Muito e, bem. claro, cumprir a determinação do nosso governador, que sabe aí melhor do que ninguém as necessidades. Agora, comandante, nós estamos observando no noticiário que alguns municípios, considerados até então pacatos, têm aumentado o número de crimes, tá? E muitos alegam, não sei se por uma espécie de blefe, né, que são facções que estão pulverizando suas atuações. Iranduba teve um momento muito triste aqui do outro lado da ponte, Itacoatiara, a 266 quilômetros de Manaus, Tefé, Coari, Parintins. Isso se consolidou ou são apenas grupos de criminosos que colocam como sendo de facções, não para amedrontar, mas para até mesmo demonstrar determinado poder no crime? Jackson, você citou aí o quê? Cidades que estão ligadas à capital, que fazem parte da região metropolitana. Isso. Então, natural não, mas é comum que haja realmente um aumento de criminalidade nessas regiões. Tá? E também os outros municípios que você citou são municípios polos, ou seja, municípios de passagem, município de muita visita, né, de um fluxo de pessoas maior. Então, isso também aumenta essa realidade da criminalidade. Especificamente, a questão do tráfico nessas regiões, eu não tenho essa informação, né, porque não trabalho especificamente nessa área, então eu não gostaria de me opinar se existe especificamente ali uma facção ou coisa do tipo. Mas, em linhas gerais, eu acredito sim nessa possibilidade de aumento de criminalidade devido realmente à região geográfica desses municípios. Coronel, o senhor é oriundo do Exército Brasileiro? Tem um cidadão aqui, Júnior Aureliano. O Júnior Aureliano. Aureliano. Comigo, né? Ele disse, olha, Coronel Sete tem o meu respeito por conta da passagem no Exército Brasileiro. Ele era da banda do Exército Brasileiro. Conheceu o senhor tem passagem no Exército Brasileiro? Sim, Jackson, na verdade, eu sou paulista, né? Está registrando aqui, né? Sou paulista e do interior de São Paulo, Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Né? E Deus me deu essa honra no ano de 2002 passar no concurso, no curso de formação de sargentos, a ESA, Escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, Minas Gerais, a terra do Pelé. Sim. Onde me formei sargento de infantaria. Né? Olha aí. E aí tinha o Brasil inteiro para escolher, Jackson. E eu escolhi essa terra maravilhosa, que foi Manaus, com o intuito de fazer só de dar uma passada por aqui. Conhecer. Foi comer jaraqui com farinha, ficou aqui. Eu brinco, Jackson, que não foi nem o jaraqui, foi o matrinchã mesmo. A minha mulher já me ofereceu uma matrinchã. O senhor constituiu família já aqui. Perfeito, Jackson. Já constituiu família, tem 2 filhas lindas. Jackson, só um abraço para o Aureliano. Manda um abraço para o Aureliano. Jackson, abraço, grande profissional, um grande militar do Exército, que eu tive a honra de servir na 12ª Companhia de Polícia do Exército. Ele está informando, né? PE. Da PE, uma vez PE, sempre PE. Ele está falando aqui. Minha continência para você, meu amigo. Você Pronto. tem o meu respeito, minha admiração. Obrigado aí por lembrar da gente dessa época aí. Entrou aqui na live, o meu respeito, minha continência. Eu tenho que registrar isso aqui. Obrigado. Né? E também outras pessoas estão dizendo aqui que o senhor tem respondido à altura, esclarecendo de forma didática as perguntas. Eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando aqui que em março desse ano eu completei 38 anos de fazer perguntas, né? Porque essas perguntas são boas. E na televisão. E aí o podcast, cadê o Anderson? Está por aí, não? Nosso diretor Anderson convidou o Bruno, toda a equipe. Passa a lista aqui que eu tenho que agradecer, né, aos nossos amigos que estão proporcionando essa estrutura. Eu tive a honra de conhecer, né? Você gostou da estrutura aqui? Que espaço maravilhoso, pessoal. Arena Gaming, né? Arena Space Gaming. Space Gaming. Muito bom mesmo. E o canal 92, canal 92am.com. Se inscreva no canal. Tem outros podcasts, tá? Direto da Zona Leste de Manaus. E tem um Nômades agora toda segunda-feira, às 20 horas. Sempre com convidados, sempre com essa conversa. Não é quase uma entrevista, é uma conversa. A gente sempre busca trazer essa forma didática para o público
que está nos assistindo. O senhor já provou aí alguma coisa? Jackson, eu provei, estou aqui Você tá salivando. Tá bom ou não? Pode provar Muito aí, enquanto bom, eu faço muito os bom. créditos aqui, Tá, pode vou comer provar. aqui mais uma torradinha dessa. Isso. Olha, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando. Nômades com Jackson Nascimento, toda segunda-feira, aqui no canal 92am.com e no Nômades com Jackson Nascimento no YouTube. Se inscreva em nosso canal, são vários caminhos, diversos destinos. Eu tenho também um almoço com os Nômades no mesmo canal, toda quarta-feira. A gente almoça lá no Bosque Clube com um convidado e mostrando a culinária aqui do Amazonas e da Amazônia. Próxima quarta vai ter caldeirada de piranha, assinada pelo chefe Raimundo Venâncio, lá no Bosque Clube. E agradecer também aos amigos que nos acompanham aqui no Instagram. Muita gente comentando aqui, viu, Sete? Muita gente Legal. comentando, parabenizando você, aliás, pelo seu trabalho, que o Sete sempre esteve na linha de frente da Polícia Militar. Passou pela DCS, Diretoria de Comunicação Social, realizou um trabalho muito bom. O Sete sempre foi diferenciado. Ele promovia palestras para a equipe. Você continua assim, Sete? A gente se esforça. É. Me conta. A gente se esforça, Jackson. Então, eu sou realmente uma pessoa que... Eu costumo dizer assim, que eu tenho uma frase, né, Jackson, que eu digo, o primeiro passo para dar certo é acreditar que vai dar certo. Eu sempre acredito muito nos projetos que eu abraço e eu procuro fazer o meu melhor. Então, por onde eu passei, graças a Deus, eu sempre me esforço muito, eu procuro integrar com a equipe, eu procuro preparar a minha equipe, né, oferecer o melhor para ela, porque a gente sabe o potencial que as pessoas têm, né? Fazer a gestão de pessoas, eu acho que isso também é uma coisa que nos diferencia, né? Saber identificar o potencial de cada profissional que trabalha com você. Isso também faz toda a diferença. Eu acho que esse é um talento que eu tenho. E porque ninguém faz nada sozinho, né, Jackson? Dizer que tudo que eu fiz, todos os projetos que eu já idealizei, que deram certo, foi só eu? Não, existiu inúmeras pessoas que acreditaram, que tinha o seu talento e que doaram o seu talento para aquele projeto, para que ele desse certo. Acho que esse é o segredo do sucesso. Muito bom. Olha, e o Sete sempre foi uma pessoa muito família, né? Sempre voltado para a família, e ele leva essa mensagem sempre para onde vai. Eu acho isso muito bacana, Sete. Você mantém isso mesmo atuando numa área que precisa ter uma espécie de casca dura. Sim. Vamos lá, vamos Verdade. combinar Pública... que você atua na primeira linha ali da segurança pública. Não pode ser todo o tempo ali, como dizem os memes. Vou jogar flores, vai jogar flores, bombons, flores... não. Chegar chegando. Perfeito. Né? A cidade de Manaus hoje tem a ROCAM. Queria que você falasse da ROCAM. Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Unidade excelente. Essa é uma unidade excelente. Como todas as unidades, aparecem alguns problemas, mas nada ofuscar aquilo que é a missão da ROCAM. Perfeito. Correto? É correto afirmar dessa maneira? Correto, Jackson. Eu costumo dizer que às vezes há aí, infelizmente, o desvio de conduta de um ou outro, né? Mas que a gente diz até o seguinte, será que o policial chega e bate uma varinha de condão, ele virou um bandido? Corrupto? Não. Ele veio com essa índole, que infelizmente não foi percebida, e ele então se desvia numa oportunidade que ele enxerga. Mas que rapidamente a corporação, e isso vocês podem observar, a corporação não refresca não, como a gente diz. Ela realmente pune rigorosamente aqueles que se desviam. Porque na maioria todos são de boa índole, são profissionais empenhados, né? E a ROCAM, a Rondas Ostensivas Cândido Mariano, é uma unidade que faz um trabalho excepcional de terceira malha, trabalha com essa criminalidade mais violenta, que não é fácil, é uma linha muito tênue, né, desafiadora, e que a gente aqui parabeniza cada profissional, cada policial militar que está nessa unidade, que faz um trabalho de excelência. Já tive a honra de várias vezes ombrear com eles aí na rua, num adentramento em um local, né, que está havendo uma denúncia ou uma ocorrência, e a gente sabe aí do brilhante trabalho que eles desenvolvem. Muito bem. Sete, mais uma coisa que eu gostaria de perguntar de você, aqui no nosso Nômades com Jackson Nascimento. Siga-nos em nosso canal, @Nômades com Jackson Nascimento, está lá no Instagram, tem no Facebook e no YouTube, Nômades com Jackson Nascimento. A gente sempre vai trazer entrevistas para vocês aqui, dessas entrevistas inteligentes. Olha, teve uma vez
que muita gente, não, sem noção, eu diria, chegou até a citar que Manaus ficaria igual o Rio de Janeiro. Não conhece o Rio de Janeiro, quem fala isso. Apenas vê pela TV alguns combates sendo realizados em comunidades, né? Ali no Rio de Janeiro, etc. e tudo mais. Nós nos aproximamos disso alguma vez, que você se lembre nessa sua trajetória dentro da Polícia Militar, ou isso está muito longe de acontecer devido à atuação dos órgãos de segurança pública? Jackson, só antes de falar isso, você fez uma pergunta e eu acabei não falando, eu queria deixar registrado aqui a questão da família. Eu queria aqui homenagear a minha esposa Vanessa, meu amor. Foi uma mulher que há 20 anos está do meu lado. Eu, quando cheguei em Manaus, Jackson, eu namorei, noivei e casei em 5 meses. Eita. Foi coisa rápida, né? Foi rápido. Mas foi realmente uma parceria que deu certo. Né? A gente está aí há 20 anos, então você perguntou como é que você lida com essa questão. Então, assim, eu tenho uma mulher maravilhosa, que sempre acreditou em mim, que sempre me apoiou, que me deu uma família linda, que são 2 filhas que eu amo muito, que é a Giovana e a Fernanda. Então é isso que dá sustentação pra gente enfrentar. Tem uma que já é faixa azul de jiu-jitsu. Perigosa. Eu vi. Faz um estrago, né? Mas, Jackson, voltando na sua pergunta, né? Sim. Bom, como você falou, falar de uma realidade igual do Rio de Janeiro, a gente está exagerando no meu ponto de vista. Certo. Porque lá tem regiões que a polícia não entra. Pois é. O tipo de armamento na área urbana que se usa lá é de guerra. Então, eu acredito que nós não estamos nessa realidade. Contudo, nós estamos numa realidade também bem complexa já, devido a essa questão da tríplice fronteira, dessa questão do fortalecimento do tráfico de drogas na nossa região. Certo. Então, isso tem se tornado mais complexo. Nós não podemos fechar os olhos para uma possibilidade, sim, de um dia podermos chegar a uma realidade como a do Rio de Janeiro. Não pode, né? Mas eu acredito que com o trabalho da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, que tem desenvolvido, a gente não vai chegar nesse patamar. Porque o sistema de segurança pública está empenhado, né, para enfrentar essa criminalidade, tem cada vez mais buscado novos mecanismos. A tecnologia hoje tem favorecido esse trabalho também. E a gente com certeza vai vencer esse mal e vencer essa criminalidade, Jackson. Maravilha. Olha só, quero agradecer aqui o Júlio Mesquita, que é o diretor da Space aqui com a gente, né? O Bruno Rodrigues, nosso grande diretor de imagem, o Anderson Silva também, nosso diretor de produção, e a querida Natasha Sintra, produtora da equipe aqui do Nômades. Pessoas fantásticas, viu, Jackson? Tá tudo bem. Você foi bem recebido aqui? Muito bem recebido. Muito bem recebido. A gente não quer ir embora. Não, a gente não vai embora, não. Ainda mais com essa recepção Delicase. Olha, a Ana Paula, eu quero agradecer pela parceria. Nós estamos juntos, sim. Você é uma grande e talentosa culinarista funcional. Ela é culinarista funcional. Chegou de São Paulo, é de Manaus, foi para São Paulo, passou 13 anos lá, se especializou, voltou para cá e lançou a Delicase, essa delícia. Você precisa provar. São produtos low carb, funcional, fit, sem glúten, sem açúcar. Coma à vontade e vá fazer sua academia. Vai fazer. Olha, Você vai participar do campeonato semana que vem e eu tô beliscando aqui, tô confiante. Não tem açúcar. Estou mas confiante. Você vê que é uma delícia, né? Gostoso demais, pessoal. Muito bom mesmo. Delicase, você pode acessar aí no Instagram, @Delicase_Mao, Manaus. E aí você vai lá, vê o cardápio, vê os produtos todos que são realizados pela Delicase. Você pode retirar no local ou pedir no iFood. Tem entrega em toda a cidade de Manaus. Olha. Toda a cidade. Café da manhã para ceia de Natal, olha só que maravilha. Tem um vovô lá, a vovó, o titio, que não pode comer açúcar, Sim. Tomou muitas como eu durante a juventude e está com a glicose alta. O produto é esse. Pronto. Muito bom, muito bom. Coronel 7, ainda continuamos aqui, enquanto a direção de produção, a gente vai seguindo aqui, tá bom o papo? Ótimo, tá bom demais. Sempre é muito bom estar com você, Jackson. Sempre é ótimo. Estar com você que maravilha. É um prazer. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa da atuação da segurança pública na área fronteiriça. É preciso ter uma força-tarefa, como vem anunciando o governo federal. Governo federal, estado e municípios e países vizinhos também, para que
o crime possa, enfim, ser combatido ou pelo menos diminuído. Bom, a questão principalmente o tráfico, né? Quando a gente fala tráfico, incorpora aí toda forma de tráfico. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico humano, que é um tema também que a gente aborda pouco, mas que é uma realidade. E certamente a fronteira, ela é o caminho que passa tudo isso. A participação das Forças Armadas é fundamental, Jacques. Nós precisamos de um empenho maior das Forças Armadas nesse sentido, porque ela tem um efetivo mais extenso, né? Um efetivo maior, e que pode contribuir muito nesse apoio com a segurança pública nessa região de fronteira. Certo. E você tocou num ponto muito interessante também, esse acordo de cooperação técnica entre os países, que a gente precisa também saber do interesse da Bolívia, do Peru, da Colômbia, desses países que têm essa questão, porque a droga é produzida lá, ela não é produzida aqui. Existe aí uns focos, sim, mas a maioria ela acontece fora da nossa competência. E aí? Então esse acordo de cooperação, né, esse diálogo entre os países, né, interoperar esses sistemas de segurança pública entre esses países é fundamental para a gente poder mitigar essa criminalidade aí transfronteiriça. Polícia Federal, Polícia Militar, Federal, Civil e Forças Armadas. Perfeito. Acho que esse é o conjunto ideal, né? E também outros países envolvidos nesse acordo de cooperação e nessa ação mesmo, nessa operação de segurança. Agora, Coronel Sete, o monitoramento de câmeras auxilia com efetividade a atuação da polícia? Com certeza. A tecnologia ela tem o seu papel hoje muito importante aqui na nossa cidade. Inclusive existe a Operação Paredão, né? Que eu acho que é um programa do Estado que o governo lançou e que tem dado um resultado muito positivo, que detecta através de câmeras, placas, consegue muitas vezes capturar, né, um criminoso rapidamente devido a esses algoritmos que estão por trás ali, né, dessas câmeras, que fazem essas conexões e que chegam até o autor do crime. Então as câmeras são fundamentais, as tecnologias elas são fundamentais, principalmente na região urbana. E aí eu estou falando especificamente da região urbana, a questão da fronteira lá, que já é uma outra realidade. Aí já fica mais complicado. Porque ali tem que ser específico o patrulhamento. Exatamente, mas para a região urbana eu vejo a tecnologia de câmeras muito importante e traz sim um resultado efetivo para a segurança. Muito bem, nós estamos falando com o Coronel Sete. Coronel Sete é comandante da Academia da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, um oficial que está na Polícia Militar, já ocupou diversos cargos estratégicos, tem uma estrutura de planejamento, de operacionalidade, como ele falou, é de Guaratinguetá, São Paulo, mas está aqui já há muito tempo. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não foi fisgado pelo Jaraqui, mas foi pela Matrinchã. Pela Matrinchã. Recheado, olha. Recheado, foi. Então, eu acertei. Foi. E com muita pimenta, muito pimenta. Vinho de cupuaçu. Não é suco, é vinho de cupuaçu. Né? Verdade. Acertei. Foi aqui em Manaus ou foi na fronteira? Você descobriu tudo isso já? Rapaz, eu tenho assim tá muito amigo da minha esposa. Uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia de como você... Foi aqui em Manaus mesmo, já. Foi aqui em Manaus? Inclusive, foi numa festa que os amigos da minha esposa fizeram quando nós namorávamos. Olha aí. Aí fez a matrinchã lá, recheada, e eu experimentei. Aí, pronto. Apaixonado pelo Amazonas, pronto, né? Não tem mais, né? Você vai a São Paulo, mas volta logo. Rápido. Só quero ficar um pouquinho, visito os pais, faço a média. Isso. Aí, ó, corro para Manaus, que aqui é minha terra. Toma a benção, né? Mas acho tudo isso muito bacana. É importante, claro. Agora, Sete, olha só, a gente vê aí a Rocan passando. Passou a Rocan, aquela viatura rajada. Aquela viatura passou, eu paro logo, vou para o acostamento. Beleza. Aí tem as unidades especiais também. Aí tem a questão da madrugada, da noite, do criminoso e etc. Dentro daquela farda tem um ser humano. Tem um pai, tem um esposo, um filho, né? Um irmão, um cunhado, enfim, um ser humano. Como é que a Polícia Militar está tratando do ser humano policial militar? Jackson, eu tenho acompanhado alguns
planejamentos da diretoria de capacitação e treinamento, porque como eu sou academia, ela é subordinada Isso. à diretoria de capacitação e treinamento, na pessoa do Coronel Januário, excelente oficial, e eu tenho percebido essa preocupação institucional, né, em desenvolver trabalhos para essa questão da saúde emocional do policial militar. Felizmente, nós tivemos recentemente alguns episódios. Isso. E isso não é uma realidade só nossa. Inclusive, agora o estado de São Paulo teve também alguns casos. Então, realmente um momento também de sociedade, né, Jacques? Porque a pandemia, nós tivemos uma série de fatores que trouxeram um certo... assim, um desajuste nessa questão da saúde emocional, né? Depressão. E isso também afetou o policial, como você falou. O policial, ele é pai, ele é mãe, ela é mãe, é filho, filha, tem os seus problemas familiares, tem os seus diversos problemas financeiros, né? E o trabalho é mais um elemento importantíssimo, porque ser policial militar... Para quem não sabe, para os alunos aí que estão chegando, já saibam disso. Nós consideramos um sacerdócio, porque quem não sabe, a atividade policial ela é uma atividade exclusiva. Então quando você entra na instituição, você tem que se dedicar exclusivamente a essa profissão. Né? Então é um trabalho exaustivo, é um trabalho pesado. E aí você não tem só isso na sua vida. Você tem os problemas emocionais, seus problemas familiares, seus problemas financeiros. Uma carga a mais. Uma carga que somatiza e que ele tem que ter uma estrutura muito boa. E a Polícia Militar ela tem sim se preocupado. Nós temos uma equipe, tem a Major Flávia, que é uma oficial de psicologia, muito empenhada, que tem desenvolvido trabalhos nesse sentido de saúde mental, de maneira itinerante nas unidades, né? Mas que sempre precisa melhorar e precisa ser aprimorado. Mas há uma preocupação. Tem que ser constante isso. Constante, porque é realmente uma profissão que exige esse cuidado, né, Jacques? O policial continua sendo aquele profissional, na sua opinião, Coronel Sete, que atua no mais alto nível de estresse? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é a profissão mais estressante que existe, né? Quando o CIOP, o Centro de Operações, aciona, quem chama o gigante, aciona o policial militar, a adrenalina sobe. E você não sabe o que vai te esperar. Entendi. Você pode ser recebido por um tiro, como eu já recebi. Eu me lembro lá no bairro Santa Teovina, Jacques, que eu ouvi o projétil passando aqui do meu lado. Eu ouvi aquele barulho da velocidade do projétil. Então, olha como é que isso não mexe com a cabeça da gente. Isso, né? Quando o senhor estava lá na SICOM. Na primeira base de policiamento integrado. Essa foi a minha experiência que eu vivi. Certo. E eu me lembro que eu passei a noite inteira perseguindo esse criminoso. Eu não desisti enquanto eu não consegui prender, porque... tamanha... O senhor conseguiu prendê-lo? Consegui prendê-lo. Consegui. No momento que o senhor prendeu, o senhor se controlou? Me controlei, Jacques. Quase me matava. Pois é, Jacques. O senhor ia deixar duas filhas aí, o policial militar tem que ser controlado. Claro que eu usei a força necessária para conter a ação do criminoso. Mas isso foi necessário. Alguns golpes contundentes, né? Mas que foram só os necessários para conter a ação do criminoso. Esse é o desafio, né, Jacques? Porque o policial militar ele tem que ter esse controle emocional. Você falou disso, eu me lembrei também de algumas circunstâncias. Por exemplo, uma vez eu peguei um estuprador, Jacques. Meu Deus. Foi difícil prendê-lo, ele fugiu e ele entrou numa área de mata com lama e eram palafitas e eu... Hip-rap, e nós procurando eles ali dentro daquele local e eu consigo encontrar. Prendi o estuprador, algemei e fui conduzir. No meio do caminho, Jacques, a população... queria linchar. Queria matar ele. E aí? Olha a situação do policial militar. Da viatura... Ele não estava na viatura ainda, ele estava algemado. Tu estavas conduzindo ele a pé até a viatura. E aí? Porque eu, como policial militar... eu tenho a obrigação de proteger garantir a integridade física dele. Pois é, as pessoas não estão entendendo isso. Pois é. E o cidadão revoltado porque era filha de um deles. Entendi. Então, olha... O senhor, como pai de duas meninas, segurando um estuprador que acabara de estuprar uma mulher, como é que está a tua cabeça num momento como esse? Já que isso é difícil, né? Difícil, até fico aqui... Quero vou me reter, não falar algumas coisas, né? Pois é. Porque não é fácil, não é fácil. A vontade, como ser humano, ela é as piores possíveis, né?
Mas a gente tem que ter esse controle emocional, tem que ter a consciência do nosso papel, né? E tem que ter também, comandante. E não só do nosso papel, mas sim de cidadão mesmo, né? Porque coronel, a lei ela tem que ser cumprida. aqui em Manaus vimos uma atrocidade terrível, né? Um grupo de motoqueiros invadiu a casa de um cidadão que, segundo diziam, ele participara de um assalto seguido de um latrocínio. Colocaram num carro e mataram esse rapaz. Como combater isso? Isso não deve crescer porque nós estamos diante de uma sociedade, nós temos as leis, nós temos a polícia. Perfeito. Porém, a sociedade já está cansada de diversas situações ocorrerem e criou-se uma, vamos lá, narrativa, né, de que não, a polícia vai prender, está enxugando o gelo e vai para a audiência de custódia, se solta, ele volta a atuar. Quer dizer, instiga-se um grupo a praticar uma determinada justiça, entre aspas. Entendo. É outro desafio para a polícia. É o desafio. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com você, cidadão, que está assistindo aqui o Nômades, tratando desse tema, dessa questão da justiça com as próprias mãos. Isso. Eu quero dizer para você que não vale a pena. Eu quero dizer para você que existe leis, e essas leis elas precisam ser cumpridas. E eu tenho um detalhe, Jackson. O que acontece? A gente pensa que parece positivo, né? Não, estou fazendo justiça acabando. Só que já aconteceram casos de mortes de inocentes. No interior. No interior, inclusive. interior. Mas já aqui na capital eu vi também um caso já, alguns anos atrás. Ou seja, confundiram, acharam que ele era o assaltante, ele não era, e no linchamento ele morreu, e ele era inocente. Então olha para você ver o risco desse julgamento precipitado. Então, na lei, nós temos o que a gente chama do contraditório e ampla defesa. Todo cidadão tem esse direito, até o suposto criminoso, porque ele é suposto até ser julgado, não é isso? Julgado e condenado. Né? Que tem o princípio da presunção de inocência. Né? E por que isso existe, pessoal? Isso existe para proteger você, para me proteger. Porque imagina se eu sou injustiçado e sou levado, sou acusado de um crime, e eu não tenho tempo para me defender. Eu sou executado como no passado era, né? Já pegava, já cumpria, já executava. Ou seja, eu não tinha esse processo para me defender e para provar da minha inocência. É claro que, infelizmente, alguns pilantras, desculpa a palavra, mas eu vou pegar um pouco, vagabundos, se utilizam dessa lei e se aproveitam disso. Claro. Mas também nós resguardamos as boas pessoas. Então, a gente tem que entender isso. Temos que lutar, sim, por algumas questões. Eu acho que a audiência de custódia, Jackson, ela está sendo... tem que ser revista, porque... É necessário isso? Eu acho necessário. Não que não é importante, mas a maneira que ela está sendo feita. Porque, assim, um juiz, para tomar uma decisão, para liberar, ele tem que ter muita informação. E o que a gente, às vezes, tem ouvido é que em muitas circunstâncias ele não reúne todas essas informações, não sabe nem muito bem a história pregressa criminal desse cidadão, e aí um advogado que está ali cumprindo sua missão acaba se aproveitando disso e conseguindo. A estratégia do advogado pode até salvar, digamos assim, o culpado. Um culpado. E aí o sentimento de impunidade, aí esse é o risco, por isso que é o perigo da audiência de custódia. Certo. O sentimento de impunidade na sociedade leva a isso que está acontecendo. Entendi. A esse justiçamento que está acontecendo nas ruas, ao sentimento de que a polícia está enxugando o gelo, sentimento até nosso, porque quando a gente prende, imagine, Jackson, você atrás de um criminoso, perseguindo, entrando na lama, sujando teu coturno, se arriscando, e aí você consegue prendê-lo. Isso. E aí você leva ele à Polícia Civil faz o seu trabalho excepcional também, Isso. leva à Justiça, e a Justiça está fazendo o seu trabalho também. Todos. Mas todos estão fazendo. Mas o trâmite Está dando uma brecha. E esse criminoso volta e a sociedade, não só, e aí quando eu falo sociedade eu falo todos, do juiz ao policial ao cidadão, fica com esse sentimento de, poxa,
Tem como mudar Estamos chegando isso, coronel? Tem como mudar isso, coronel? Só Tem como mudar. Você leis. já ouviu viu lá El Salvador, como é que tá? Sim, a maior penitenciária do mundo. Exato. Isso é polêmico, né, É Jacques? polêmico. É polêmico, mas... É polêmico. É polêmico porque, de fato, cerceia todos os direitos, né? Todos os direitos. Então, esse é um problema. Como eu sou pai de uma advogada, a doutora Giovana, né? E vez ou outra ela me pondera, entende? Por quê? Entendo. Por causa que todos têm direito ao direito. É. Voz a quem não tem direito. É. Mas ali, ó, até você falou, lembra do Rodolfo Giuliani, que você falou de Sim, Nova York? sim. Tolerância zero. Tolerância zero. Só que lá foi mais rigoroso ainda. Mais rigoroso tolerância ainda. zero. Então, bem, a gente está acompanhando. Essa questão de El Salvador nós estamos acompanhando, né, vendo os desdobramentos de tudo isso. O mundo está de olho nisso. O mundo está de olho nisso. Para ver, porque de fato até agora, pelo menos até uns meses atrás, nenhum homicídio no país. É. Agora tem peculiaridades, né? O país é bem pequeno, né? A população né? ínfima. É. Parece que nosso país nós temos 200 milhões, parece que são 5 milhões, né? É um país bem pequeno. Agora, como lidar, Coronel Sete, aqui em Manaus com delinquentes menores? Pois é. Bom, nós sabemos que o menor, O ele tráfico tem menor, ele é um recrutado. adolescente, né? Vou usar aqui, eu sou, né? A gente usar o termo politicamente correto, né? Isso. Um adolescente em conflito com a lei, nós falamos, né? Não é legislação. delinquente. Não é É delinquente. conflito com a É um lei. adolescente em conflito que com a nem lei. atos infracionais. Exato, não é um Tá. crime que ele comete um Ato ato infracional. infracional. Então, Não pode qual ser é o preso, entendimento? Ele é apreendido. Ele não é preso, ele é apreendido. É? Ele não fica preso, ele cumpre uma medida socioeducativa. Pois Ele é. não cumpriu né? uma pena, ele cumpriu uma medida socioeducativa. Porque a visão é de que ele está em formação. E de fato ele está em formação, a gente sabe disso. É. Nosso intelecto, né? Nós estamos em desenvolvimento. Então, eu acredito, Jackson, que a gente tem que ter um rigor um pouco maior, sim, porque existem alguns adolescentes que, ali nos seus 16, 17 anos, que, assim, infelizmente... Já mata um homem para Exatamente, não é brincadeira, não. Então, eu acho que precisa rever algumas leis nesse sentido também, no rigor maior, nessa medida socioeducativa. Eu não estou falando para levar a punição, medida socioeducativa, mas medidas socioeducativas um pouco mais rigorosas. Escuta, Coronel Sete, tu já provaste essa pasta de alho aqui, mano? Eu tô querendo. Tá todo mundo Eu comentando tô aqui com na minha medo live. de comer e não conseguir que falar eu tô aqui te na hora que você entrevistando, perguntar. Tô comendo a torrada com a pasta de alho. Gente, a Delicase mandou isso pra gente, aqui, nossa parceira. Tá uma maravilha. Eu vou até pegar Prova aí. Prova aí a torrada com pasta de alho. Hein? Tem esse quiche de frango com alho poró, que a Delicase mandou pra gente. Maravilha, cara, sensacional. Hein? Essa pasta de alho. Já provou? A direção. Cadê a direção? Manda o comando quando aí. chegar, acabou. Daqui a pouco? Tu vai provar, não? Rapaz, é porque é o seguinte, eu tô sem o óculos para perto. Eu não tô vendo a hora. 21h33. Querido, hein? Bora? Muito bem, eu tô aqui com o Coronel Sete. Guilherme Sete, mas é Sete, TT Sete. Isso. Ele é o comandante da Academia de Polícia Militar do Estado do Amazonas, já passou por vários órgãos dentro da própria estrutura da SSP, né? Natural de São Paulo, mas já é amazonense. Come uma farinha que você nem sabe disso. Eu amo esse uma Amazonas. Murupi. E já declarou várias vezes o amor, constituiu família aqui, tem 2 filhas lindas. A Vanessa é uma esposa, amiga, né? Entendeu? Amiga da doutora Giovana, lá de casa, da doutora Wirley, né? Mulheres Gostam fantásticas também. demais da Vanessa. É uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, tem auxiliado esse coronel, Muito. que é um grande amigo nosso. Eu digo Grande que nós amigo. somos um time, né? Um time. Que maravilha. E a gente só quer agradecer sua presença aqui. Antes eu quero colocar a ficha técnica. O Anderson Silva é o nosso diretor aqui do nosso podcast na Arena Gaming, tá bom? Space. Agradecer a todos os amigos que proporcionaram esse bate-papo, essa entrevista, tá? Ao Júlio Mesquita,
que é o diretor desse espaço, ao querido Bruno Rodrigues, nosso diretor de cortes de imagens, sensacional, excelente profissional, grande profissional, a Natasha Sintra, produtora aqui do canal 92am.com. Muito obrigado, Natasha, prazer em revê-la. Trabalhamos juntos na Record, né? Isso, lá no Diário. E a vocês todos, eu quero agradecer. Nós estamos iniciando essa jornada de entrevistas aqui no Espaço Game, que fica localizado no Vieira Alves. Nosso contato é @JacksonNascimento Big no Instagram e no YouTube, Nômades com Jackson Nascimento. Essa entrevista na íntegra vai estar em nosso canal e eu quero agradecer e suas considerações acrescentadas, tiros finais, agora no nosso Nômades. Perfeito. Primeiro, eu queria também deixar minhas redes sociais. Fique à vontade. Instagram, @coronel7, com 2 T's, S-E-T-T-E, né? Eu digo que não é o número 7, é o 7 com 2 T's. Né? Então, @coronel7. Só tem essa rede social, meu Instagram, quem puder, quiser me seguir, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu utilizo a rede social, Jackson, como mecanismo também de informação. Né? Ali eu falo sobre segurança pública, eu exalto, enalteço a nossa profissão, Opina. que é a honra de ser policial militar, opino, trago uma mensagem motivacional. Então é um mecanismo muito importante que eu valorizo e que procuro explorar positivamente, né, para a nossa sociedade. E, Jackson, agradecer o canal 92am.com, agradecer o Nômades com você aqui, Jackson Nascimento, obrigado. Sempre prazer conversar com você e muito mais nesse seu podcast, que é fantástico. Né, aqueles que ainda não acompanhavam, muito bom. Tá bom? Conversar com você sempre é muito bom. Gostaste, né? aí prova o queijo de frango com alho poró. A partir do momento que É. cortar as câmeras, Quando cortar, gente... eu vou fazer um estragozinho aqui. E é isso, gente. Muito obrigado, Jackson, pela oportunidade. Obrigado, que Deus viu? abençoe a nossa sociedade. Contem sempre com esse oficial Coronel 7. Estamos juntos. Muito obrigado, obrigado a Delicase, querida Ana Paula. Uma boa noite a todos e até a próxima com Nômades Entrevista. Vários caminhos, diversos destinos.